Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Aqui nós falamos de família, aqui nós falamos de adoção. E hoje, na realidade, é um cara que eu admiro. É um convidado que eu fiz questão de estar perto, de estar com a gente hoje. E principalmente não só falando sobre a adoção, mas a adoção que é ligado ao coração, que é ligado principalmente à família, sobre fé. E uma coisa que nós conversávamos nos bastidores aqui, aquilo que dá sentido para a vida, literalmente, o que dá sentido para a vida. E é isso que a gente sempre conversava. E é isso que eu quero bater um papo hoje. Ele que eu fiz a questão aqui até de... Vamos aqui anunciar, né? Né, Marcelo, que já que me escuta. O convidado de hoje é graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Análise Existencial, Logoterapia, Faculdade Católica Ítalo-Brasileiro, pós-graduado em Filosofia Aplicada, Instituto de Ciência da Mente, especialização em Psicologia Tomista. Me corrija se eu falei certo ou errado depois, Marcelo. Pelo Instituto de Psicologia Tomista. Autor de 2 livros. Namorar pra quê? Voltado para adolescentes. E Reset, voltado para jovens. Certificado pelo Instituto Ítalo Marcilli, certificação de 12 camadas da personalidade. Com mais de 30 anos de trabalho em evangelização e formação na Igreja Católica, ele é músico, casado há 29 anos, pai de 3 filhos. E aí eu pedi uma frase para ele para nortear a nossa conversa de hoje. E ele me mandou essa que tá me fazendo pensar desde aquele dia. Há uma semana eu tô pensando nessa frase. Há sentido na paternidade? Marcelo, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui comigo. Deus abençoe, irmão. Obrigado, Matheus. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? A alegria de revê-lo também, um amigo de longa data, né? Morávamos na mesma cidade aqui, nos conhecemos em Sorriso, Mato Grosso. Aí o Matheus foi embora, né? Eu brinco que o Matheus foi embora, ele não era pai ainda, né? Falei, eu ia deixar essa piada para o final, mas eu vou já largar com ela, né? O Matheus foi embora, eu falei que ele não tinha filhos, aí ele foi morar em Maringá, daí eu não sei o que tem na água de Maringá, que ele ficou um tempão, daí eu perguntava para ele, né? Falava, Matheus, e aí, quando é que vai vir as crianças, né? Pergunta que todo casal faz para casais recém-casados, né? E aí, Exato. Matheus, para quando é que vem os filhos? Ah, cara, estamos rezando. E aí, Matheus, quando é que vem os filhos? Estamos rezando. Eu falei, pô, meu, tem que parar de rezar um pouco. Tem que rezar, mas equilibrar esse negócio, senão não vai ter filho. Mas aí foi para Maringá, acho que ele parou de rezar, porque daí os filhos vieram. Ai, Brincadeira, Matheus. a água de Maringá me deu 4, pra quem não sabe, deu 4 filhos, assim. 4 4. filhos. Eu falei, tem alguma coisa na água de Maringá, não pode, Não né? pode. Mas é uma alegria. Obrigado pelo convite, fiquei feliz com o teu convite, de vir aqui poder falar nesse teu canal que traz uma esperança, né? Quando eu vi você falando, e até o teu livro lá, falando disso daí, eu falo, diante de uma humanidade que a gente percebe uma certa decadência, a gente tem esperança quando nós nos deparamos com esse tipo de atitude, desse tipo de iniciativa, de falar de assuntos que, como você diz, trazem sentido para a nossa vida. Depois nós vamos falar um pouco da logoterapia, se for oportuno, Sim, mas na claro. logoterapia, você falou, fez a pergunta, né, a frase ou a pergunta, a paternidade, há sentido na paternidade, né, na maternidade, e é exatamente aí que há sentido, né, porque a gente faz um movimento que na logoterapia, na análise existencial, a gente chama de autotranscendência, é um movimento de você sair para fora em direção do outro, você deixou de ficar olhando esse em si mesmar, né? Ficar olhando para si mesmo, essa palavra difícil aí, e passa a olhar, passa a cuidar, passa a ter responsabilidade com uma outra vida, com alguém que está diante de você, com outro tu, né? Então, esse movimento de saída para fora é o que dá sentido à vida. Então, com certeza, a gente vê até um certo modismo em casais que não querem ter filho, né? Eu não tenho nada contra os pais de pet, mas
né, é que um cachorro nunca vai te contrariar, né, um cachorro nunca vai te decepcionar, um cachorro nunca vai fazer, vai mentir para você, nunca vai desobedecer você. Então, é muito mais cômodo, né, muito mais confortável ser um pai de um pet do que ter a responsabilidade de assumir uma família, assumir um filho, né? Claro que não tem nada contra, eu tenho amigos que são pai de pets aí, tá tudo certo, mas assim, é porque esse movimento de cuidar de alguém é uma das coisas que o Viktor Frankl, ele diz que é o que dá sentido à vida, que é alguém para amar, né? Diz que são 3 coisas, né? Já que você me deu a palavra, agora vai, Por né? favor, Marcelo, somos nós hoje, vamos. Não tem. São 3 coisas que dá sentido à vida, Matheus. Ele fala que alguém para amar, uma causa a servir e saber lidar com o sofrimento inevitável. Tá, pera. 3 coisas. Alguém pra amar? Alguém para amar, Hum, uma causa a servir sim. e saber lidar com o sofrimento inevitável. Nossa. Qual é o sofrimento inevitável que todo ser humano tem na vida? O sofrimento inevitável ele chama da tríade trágica do ser humano, que é a morte, a culpa e a doença. Todos nós, nem o ser humano está isento, está livre desse sofrimento que é inevitável. Então, quando a gente aprende a lidar com esse sofrimento, sem desespero, mas com sentido, que o sofrimento vai bater na sua porta e um dia vai bater na porta de todos. Sim. Seja através da doença, através da morte, através da culpa, todos nós vamos ter que lidar com esse tipo de situação. E se a gente não sabe lidar com isso, né, o ser humano hoje que não sabe lidar com o sofrimento, ele acaba caindo no que a gente chama de desespero, né? Eu me desespero diante do sofrimento, do mínimo sofrimento, eu me desespero. E a pessoa que sabe lidar com o sofrimento, ele ganha sentido, ele vê sentido no sofrimento, ele fala, peraí, tem algo aqui, tem uma mãe, né? Você falou de paternidade e maternidade, uma mãe que acorda de madrugada, que no melhor do seu sono, para amamentar, ou o filho que não está bem, está chorando, acorda o pai, a mãe, ali há um desconforto, há um sofrimento. Sim. Eu saio do meu conforto, há um sofrimento, mas um sofrimento que dá sentido à vida, que acaba se tornando o que a gente chama de sacrifício ou ofício sagrado, porque a paternidade e a maternidade é exatamente isso, é um ofício sagrado, é um sacrifício. Né? Da mesma forma que o casamento também é um sacrifício, não é eu casei para... Nós estamos num retiro de casal aqui, né? E aí era bem isso, eu casei para ser feliz. Não, peraí, é essa coisa, você não está me fazendo feliz, então vamos separar. Então tem muito disso hoje, não saber lidar com o sofrimento inevitável. E ele vai chegar para todos. E a terceira coisa que ele diz é uma causa a servir. E o que é uma família se não uma causa a servir? O que são os filhos se não uma causa a servir? Então, tudo isso é muito... traz sentido à vida, é muito da análise existencial. Quando a gente trabalha na terapia, análise existencial, a gente está olhando para o ser humano e para todas as dimensões dele, tudo aquilo que ele tem condições de responder com a vida. Entendi. Ô, Marcelo, mas essas 3... Aí você me pega de surpresa, assim, logo de cara me derruba. Quando ele fala essa causa a servir e aprender... A questão do sofrimento é inevitável de uma maneira ou outra, ou nós vamos sofrer. Ou sofrer por causa do trânsito, ou sofrer por dor. Eu lembro muito bem, né? A minha mãe sofreu 16 anos no embate contra o câncer, né? Minha mãe adotiva. 16 anos. Acho que um tempo foi e depois voltou. Mas no final, ela dava aquele sentimento, nossa, claro, a dor, o sofrimento, mas aquele sentimento de combati o bom combate, né? Tô tranquila, né? Mas se a gente perde essa situação de vista, só sofro por sofro. Vou sofrer, eu vivi pra sofrer e não dar esse gosto dentro da família. E isso me tocou quando você fala. Não, opa, eu sofro porque é inerente do ser humano sofrer, né? A gente sofre de vez em quando até pra nascer, né? Não sei se é certo falar isso, mas as dores do parto. Mas na família, como que eu vou
digerir isso, Marcelo, aprender com o sofrimento. Igual que você falou, não, eu quero ser feliz. Ok, mas a gente não vai ser feliz sempre. Se eu for comer açaí todo dia, aqui no Paraná tá inverno, eu vou passar mal, já tô gripado aqui. Essa semana aqui eu vinha me remoendo, falei, gente, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que aguentar. Hoje, há uns 2 dias atrás, eu tava tremendo de febre. Falei, não, eu tenho que aguentar. Eu gosto de açaí, mas não tem condição. Esquece. E como que eu lido com tudo isso dentro de casa? Tá explicado aí, né? O cara tá mais rechonchudo, isso aí o açaí tem uma caloria danada, tá explicado. É o açaí o problema, é o vilão da história, é o açaí. É só o Mas, açaí, assim, a falta de exercício também não. é que a gente tem que olhar para nossa cultura, né? A gente vive uma cultura do prazer, né? Muito freudiana, né? Depois nós podemos falar um pouco das 3 escolas de psicoterapia, que é a de Freud, a de Adler e a de Frankl, né? Que são contemporâneos ali, formam as 3 principais escolas de psicoterapia de Viena. É muito freudiano isso, da busca do prazer. A gente reduziu a pessoa humana a um ser que busca prazer. Então, quando eu não tenho prazer, eu tenho a sensação de que eu não sou feliz. Então, por isso que a gente vive essa coisa, a gente olha para a geração e fala, mas é uma geração hedonista que busca o prazer a todo custo, ou pior, né, foge da dor e busca o prazer, foge da dor, é como se fosse uma configuração ali meio bicho mesmo, né, são os animais que se comportam assim, que fogem da dor e buscam o prazer. O ser humano não, o ser humano tem nele, como você falou, é inerente ao ser humano o sofrimento, né, como rezamos aí, nós vivemos no vale de lágrimas, nós vivemos no vale de lágrimas, e assim, falando para os católicos, né, nós acreditamos que o céu não é aqui, não existe o paraíso terrestre. As pessoas têm essa coisa de acreditar que nós vamos criar o paraíso terrestre, as ideologias vêm plantando muito isso, e tentando, vamos igualar todos somos seres iguais, vamos ter um mundo perfeito, feliz, né, como diz o Fórum Econômico Mundial, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, e é mais ou menos isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa cultura do ser feliz, porque aí o pai não consegue fazer o filho feliz, porque não dá tudo que o filho quer, a esposa não consegue dar tudo que a esposa deseja, né, então a gente troca, né, quando a gente não está feliz, a gente troca, a gente está na geração do descartável também. Sim. Pode dizer que eu engravidei, mas eu não estou pronto para ter esse bebê, então eu descarto, porque isso não vai me fazer feliz agora. Percebe? Então, a gente está num momento crucial da história. É claro que essa geração, nós estamos aqui, precisamos fazer a diferença, por isso que eu acho muito válida essas iniciativas como a tua, de vir, né, dar a cara, a tapa mesmo, com coragem, falar desses assuntos humanos. Sim. Né? Porque a gente percebe que a gente está se desumanizando. A civilização, ela parece que cada vez que ela evolui, quanto mais ela está evoluindo em termos tecnológicos, científicos, a gente está se distanciando daquilo que é básico, daquilo que você falava, é uma família, né, uma estrutura familiar que norteia, que dá algum tipo de baliza para a gente seguir na vida, né, um tipo de norte, né? Eu coloquei o nome do instituto aqui de faros, de farol, porque eu vejo que é dessa forma, a gente precisa, nós somos todos náufragos, né, como diz Ortega y Gasset, estamos todos naufragando, e se a gente não entende isso, a gente sequer cogita a possibilidade de achar terra firme, de ser resgatado, porque à medida que a gente não se depara com essa realidade de que estamos naufragando, e que há sinais, há pontos de luz que nos direcionam para que a gente não bata nas pedras, que a gente não naufrague. Então essas iniciativas são válidas. Eu acredito que o mundo precisa muito disso, de furar essa bolha ideológica de que o ser humano é um ser que busca prazer, ou o ser humano é um ser, como as 2 escolas, né, a escola de Freud, que vai dizer, o homem é um ser que busca prazer, o homem é um ser que busca prazer. E aí vem o Adler, da escola da psicologia individual,
ele falando dos complexos de inferioridade, diz, não, o homem, quando ele supera os seus complexos de inferioridade, é quando ele busca o poder. Então, quando ele tem o poder, ele supera esses complexos de inferioridade, então ele é feliz. E vem o Viktor Frankl na contramão dos dois, né? E olha e fala, não, o ser humano não é só isso, o ser humano é um ser em busca de sentido. O que é próprio do ser humano é isso, nós somos seres em busca de sentido. Não, e eu fiz questão de Dia dos Pais, passou há pouco tempo, de pedir o... Falei, quero um presente de aniversário, por favor. Tanto mostra a capa aí. Por favor, aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, aí. Tô mostrando pra câmera certinho, que deve estar aparecendo. Eu tô aqui na outra câmera aqui. Mas assim, fiz questão de pedir pra minha esposa, Dia dos Pais passou um tempinho atrás, eu falo, eu quero um presente, esse. O Marcelo, e uma coisa que eu li, você tinha me falado, eu li, e o que me choca, e aí tá, mas tudo isso aqui que nós estamos falando, estamos conversando, e aí eu quero te jogar no caldeirão da família, te jogar no caldeirão da adoção, no sentido que, e aí eu explico, duas coisas. Primeiro, você tinha me contado, e o Vitor, ele estava no campo de concentração de Auschwitz, é isso? Se falei certo, me corrija. Se não, me corrija, por favor. Né? Ele passou por 4 campos de concentração, Matheus. Na verdade, ele passa por Auschwitz, que na verdade não é só um campo de concentração, mas um campo de extermínio. De extermínio. Né? E ele passa por Auschwitz, sobrevive a 4 campos de concentração. Meu Deus. Mas ficou 3 anos praticamente preso nos campos de concentração. Ele perde pai, mãe, esposa, irmão. Meu Deus. Tudo isso. Perde todo o trabalho. Ele é um médico, né? Viktor Frankl é um médico, neurologista, e com 2 titulações, né? Uhum. E ele, muito antes de entrar no campo de concentração, ele já começa com essa inquietação. Ele foi lá, aluno de Freud, né, discípulo de Freud, foi estudar psicologia, foi estudar o ser humano, e desde muito cedo ele tem essa pergunta dentro dele, né? O que é o homem? O que é o ser humano? E a visão antropológica, tanto que é uma das pilares da logoterapia, é a antropologia que Frankl traz, que é a imagem de homem que ele traz. Que ele fala da liberdade e da vontade. O ser humano é um ser livre, é aquele que decide quem ele é. Meu Deus. Mesmo no campo de concentração, ele está lá, mas há uma liberdade no ser humano que ninguém é capaz de lhe tirar. Ele fala, é a liberdade do nous, a liberdade do espírito, né? Meu. E aí, a gente tem muito essa coisa do reducionismo, né? Coisa do reducionismo, a gente reduzir o ser humano a uma dimensão biopsico. O ser humano, ele é apenas pulsão, libido, tem toda a questão fisiológica, biológica, e tem a questão psicológica. Então, a gente reduziu o ser humano a esse psicologismo hoje está tão em alta, porque a gente está tratando tudo na esfera das emoções, do comportamento, né? Que na realidade é só uma parte, né? Eu não sou só sentimento. O Frankl olha o homem de maneira integral. Ele vai dizer o homem é um ser psico-espiritual. Meu pai. Mas eu... Psico-espiritual. E é tudo isso. E aí, pessoal, para você que... Por que eu fiz questão, pra você me entender bem, por que eu fiz questão e faço questão do Marcelo estar conversando com a gente? Porque, claro, ele é tudo isso que você está escutando aí, que tem esse conhecimento. Ele, além, é músico, é um homem de Deus. Pouquíssimas pessoas que eu falaria na vida, que eu colocaria talvez até minha mão no fogo. Eis o homem aqui que nós conversamos. E também é pai de 3 filhos. É casado. E assim, Marcelo, essa situação de como passar por tudo isso, esse sofrimento, tem uma parte do livro que eu li, deixa eu pegar para não dizer, na página 74, para ser mais exato, ele tá saindo um transporte de prisioneiro, tá indo de um campo de concentração para o outro, e ele, pelas frestas, ele consegue ver beleza nos pinheiros, numas árvores, num monte. Eu falei, eu passo um aperto financeiro dentro de casa, eu pego uma gripe, a moto ou o carro quebra, nós discutimos, né? Somos pessoas com a esposa, com os filhos às vezes não vão tão bem na escola, discutimos no trabalho, não sei. Acaba o mundo. Isso desestabiliza a gente de tal maneira que
E aí eu falo, se não tem um sentido daquilo que ele mostrava, não, igual você falou muito bem, há algo maior, há algo depois disso aqui. Eu tô sofrendo porque eu quero aguentar tudo isso aqui porque eu tenho esperança lá na frente. Por que eu tô falando tudo isso? E principalmente, Marcelo, eu quero te trazer, com toda a tua bagagem que eu sei que você tem, e o Marcelo é músico dos bons, cara, não é? Mas com a situação que, na família, isso, a tua pergunta me chocou lá, eu quero trazer a tua pergunta para sentido para cá de novo, porque assim, eu quero falar de família, mas eu quero falar talvez alguém que tá sofrendo pela infertilidade. Eu e a Patrícia demoramos 10 anos, né? E você brincou no começo e fez bem, porque assim, eu não lembro daquele tempo. 10 anos sofrendo e sofrido. Nós chorava porque não vinha. Mas era o sofrimento. E o que eu falaria para esse pessoal, que talvez nos assiste, que nos escutam, que tá trabalhando agora com foninho no ouvido, tá te escutando. Tá, mas que sentido é esse? Aonde que eu obtenho esse sentido? De que maneira que eu tenho essa tranquilidade, essa paz de espírito? Não sei se é certo falar isso. De um cara que tá lá no campo de concentração e é dono de si. Pra me aplicar na minha família, na minha futura espera daquele filho para adoção, por exemplo. Você me botou numa saia justa aí, né, com essa pergunta aí. Mas assim, se a gente olhar, vou falar de forma geral, vou olhar para o sofrimento de forma geral. Sim. Né? Você falou, a maioria das pessoas não sabe lidar com o sofrimento. Aí fala, mas Marcelo, talvez você não sofra que eu sofri, para você estar falando isso, né? Mas o sofrimento em determinado grau, né, todos nós vamos tê-los. Eu recentemente fiquei 30 dias com meu pai dentro de um hospital, né, que sofreu um AVC, e ele está lá, eu vejo um sofrimento nele, mas ali tem uma pessoa que sofre. Não é um ser humano que tem uma alma, que tem uma dimensão espiritual que está sofrendo, que está num estágio de demência, que está envelhecendo, perdendo as forças, né, não tem mais força física, não tem mais as capacidades físicas. E aí a gente poderia, até o Frankl cita alguns exemplos nos seus livros, de pessoas que tiveram algum tipo de problema, de doença, nasceram com uma condição factual. E o Frankl fala bem exatamente isso. Não é a sua dimensão factual que determina quem você é. Nós temos uma colega que está fazendo, inclusive está fazendo logoterapia agora. Ela se formou em História, se eu não me engano, e agora está estudando, fazendo uma pós em logoterapia. Ela teve uma paralisia cerebral e ela escreveu 3 livros com a ponta do nariz. 3 livros. Meu Deus. Né? Então, a gente olha alguns seres humanos que não é que aprenderam a lidar, mas tiveram uma certa maturidade, encontraram sentido no sofrimento. E aí você fala, quantas mães estão ali sofrendo com filhos especiais, e olha, fica se perguntando, mas por que Deus permitiu esse tipo de situação? Por que Deus permitiu o Holocausto, por exemplo? Né? O povo judeu, o povo escolhido, vamos dizer assim, né? O povo hebreu, por que Deus permitiu que esse povo fosse subjugado, escravizado? E aí eu vou recorrer, né, ao que a igreja ensina, o que a gente vai recorrer a Santo Agostinho, a São Tomás de Aquino, que Deus, ele vê o final da história. Você falou, nós só vemos um capítulo, às vezes a gente esquece dele ainda, né? Depois que sofreu, esquece dele. Mas Deus vê a história toda. E ele, se não desse mal, ou deste sofrimento, não tirasse um bem maior, superior àquele sofrimento, aí sim Deus não permitiria, né? Meu pai. A frase talvez a frase correta para dizer isso sobre o sofrimento. Eu vou pegar uma frase de Dom Dolindo, que é um padre, se não me engano, italiano, contemporâneo ao São Padre Pio, que ele diz assim, é preciso ter grande confiança na providência de Deus. Ele sabe tirar o bem deste mal.
Deus não é vencido por suas criaturas, mas é um rei infinitamente grande, que permite tanto mal precisamente porque é infinitamente grande e bom, e não é vencido por esse mal. Então, quando a gente olha o sofrimento de forma, né, quando a gente olha o sofrimento de forma, a gente olha para dentro e aconteceu uma situação lá em casa, né, se falando de filhos, eu tive a Rafaela, a mais velha, né, teve depressão na faculdade, tivemos que buscar, ficou um ano tratando, então foi também um dos motivos aqui que me fez também me imergir nesse universo dos estudos da pessoa humana. Eu falei, como é que eu vou saber lidar? Eu não sei lidar com os meus filhos, eu estou, né, querendo ajudar os outros, eu preciso saber lidar com os meus filhos, que eu acreditei que tinha dado todas as armas, todas as ferramentas para eles serem filhos fortes, filhos que tinham todas o preparo, a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Mas chegou um determinado momento que eu falei, peraí, faltou alguma coisa, eu não dei tudo. Eles não estão sabendo lidar com o sofrimento. E aí o Miguel, eu estava com 12 para 13 anos, começou a ter umas crises de ansiedade, né? A gente também estava olhando para a história da irmã e começou a ter até umas psoríases, umas feridinhas no couro cabeludo, então ele estava bem cabeludão, né? Não é igual o pai, assim. E a Cidinha falou, vamos levar ele no psicólogo e tal. Leva no psicólogo. Daí o psicólogo, não, tem que dar uma medicação aqui, porque tá com ansiedade e tal. E aí eu brinquei, ainda falei, acho que a gente tem que dar pro Miguel vitamina S. S? S. Conhece ou não? Qual que é essa S? Pô, um monte de filho, você não conhece a vitamina S, cara? Ah, vai que eu vou anotar essa, por favor, quero ver. Vitamina S, eu falei, servir. Servir, porque é aquela coisa de olhar para si, né? Eu tô olhando para meu mundo, eu sofro, eu não tenho um celular igual daquele meu colega que tem um iPhone 15, eu não tenho tênis daquela marca porque o meu colega tem. Aí o pai e a mãe às vezes se sacrifica para o filho estar no colégio particular, mas chega lá o filho não consegue lidar com as diferenças de classes, né? Que existem e Sim. não tem nada errado nisso. E aí ele não sabia lidar com esse sofrimento, porque chegava perto das provas ali, crise de ansiedade, porque não estudou direito também, tinha tudo isso, e começava a sofrer com aquilo. Mas por quê? Porque está olhando só para ele. Está olhando só para ele. A imaturidade, o que é a imaturidade? Uma criança, o que é uma criança? Ela não sabe olhar para fora, ela só olha para dentro. Tanto que o bebê, ele nem sabe diferenciar ele da mãe. Ele da mãe. É a extensão da mãe, a mãe é uma extensão dele. E uma criança não é muito diferente, o mundo gira em torno dela, ela é egocêntrica, né? O mundo está todo girando em torno dela. E se a gente não ajuda a criança, o filho, a fazer esse movimento para fora, para enxergar um pouco a realidade, e o sofrimento faz parte dessa realidade. Então, os nãos necessários, né? Eu estou fazendo todo esse contexto para a gente chegar lá na tua pergunta. Eu vou responder, pode ficar tranquilo, que eu posso demorar 2 programas, mas eu respondo. Ao seu tempo, por favor. Os filhos, eles precisam ser moldados também nesses pequenos sofrimentos que fazem parte da vida, para quando vierem os grandes sofrimentos, eles terem noção do que é isso. Porque o filho só ouviu sim, aí virou adolescente, começou a namorar. Aí a namorada deu fora. Pô, o cara não deu conta daquilo, ele vai tentar se matar porque ele não soube lidar com o não, o primeiro não, da primeira paixão, a paixãozinha dele ali na adolescência, porque ele nunca foi contrariado, porque ele nunca foi, né, os pais, aquela coisa, a gente comprou um tapetinho de borracha para o meu filho não ralar o joelho quando ele cair. E, na verdade, assim, cadê a resistência, cadê a imunidade a tudo isso que a gente está falando? Por quê? Porque o mundo é isso que ele vai bater, como diz o Rock Balboa lá, meu filho, o mundo vai bater, ele vai bater forte, né? Você tem que saber apanhar, não é só, ele estava ensinando o filho, né? Sim. Falou, como pugilista, ensinando o filho, falou, não é só bater, não é só sobre bater, é também saber sobre a resistência e saber apanhar da vida, levar as pancadas necessárias. Então, eu estou falando de filhos para chegar lá nessa questão do sofrimento de forma geral. A gente, desde pequeno, não está educando para o sentido, para encontrar o sentido. A gente educa para a realização, o contentamento. A gente educa para o prazer. Por exemplo, a projeção que a gente faz muitas vezes
do estudo dos filhos, né? Seu filho, você precisa estudar. Para quê? A gente não pergunta do que o filho gosta mais, o que ele tem aptidão, o que ele tem uma inclinação natural. Falando de carreira, né? Sim. A gente não olha para essas coisas, a gente olha para aquilo que dá mais dinheiro, aquilo que dá mais status, aquilo que dá sucesso. Então, o filho chegar e falar assim, eu quero fazer artes, eu quero fazer música, eu quero fazer, peraí, meu filho, você quer fazer música, mas um músico não ganha dinheiro, como é que você vai sobreviver? Né? Então, a gente tem muito entranhado essa questão do materialismo mesmo. Materialismo, e a gente traz para toda as nossas dimensões hoje, inclusive até a religiosa, a gente está lá pedindo para Deus, né, conforto, pedindo, né, segurança material, financeira, pedindo, a gente pede tudo que é material. Eu quero saúde física só, eu só peço saúde, né, dinheiro para dar, saúde para dar e vender, né, muito boa saúde para dar e vender. É o que a gente quer cantar no final de ano, mas a gente, quando vem o sofrimento de verdade, a doença vai chegar, o inevitável vai chegar, como é que a gente vai responder a isso? E o Viktor Frankl, ele observa no campo de concentração os seus conterrâneos, seu povo, e ele percebe um fenômeno ali. Ele vê que muitos, ele usa a expressão nesse livro, irafio é o suicídio. Sim. Aqueles que não suportavam aquele sofrimento, aquela dor, eles se lançavam na cerca elétrica com o intuito de se matar, de acabar com aquele sofrimento, de interromper o sofrimento. Mas tinha aquelas pessoas que olhavam para além de si e falavam, mas peraí, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu preciso sobreviver a esse negócio para poder reencontrar o meu pai, reencontrar minha mãe, ajudar o meu pai, ajudar minha mãe, ajudar meu filho, ajudar minha esposa. Veja que esse movimento é o que o Frankl chama de autotranscendência, é um movimento para fora de si. E isso é o movimento de uma pessoa que, de certa forma, amadureceu, conseguiu entender, através do amadurecimento, que a realização e a felicidade se dá no momento que eu saio para fora, encontro, sim, uma causa a servir, alguém para amar, uma causa a servir, e eu aprendo a lidar com esse sofrimento inevitável. É nesse sentido que o Frankl diz, né, na sua psicoterapia, né, que é a vontade de sentido. O ser humano está em busca de sentido, ele tem uma vontade natural de sentido. Ele não está buscando só prazer. Por isso que, quando esse sofrimento chega diante de uma mãe, de um pai, que aí estão esperando, tem uma endometriose, tem alguma coisa que impede, esse casal está ali tentando filhos, e não consegue, existe o que o Frankl chama de condição factual, ou destino fisiológico. A criança que nasce com uma deficiência, por exemplo, é um destino fisiológico. Aquilo não o diminui enquanto ser humano. Ali ainda há uma alma biopsico-espiritual. Ali tem uma pessoa biopsico-espiritual. Mesmo naquela criança, que é mesmo lá no meu pai, que está lá com um estágio já com quase 80 anos, um estágio avançado ali de demência, que se pergunta, sabe se é de dia, se é de noite, não sabe. Então, mesmo ali, há uma dimensão espiritual, há uma dimensão, uma liberdade própria do ser humano. Então, a dimensão factual não tira a tua dimensão facultativa, de você dizer. Frankl fala, no campo de concentração há dois tipos de pessoas, os porcos e os santos. Os porcos são aqueles que tentam se livrar a todo custo daquele sofrimento, talvez até empurrando. Eu estou numa fila da câmara de gás, mas eu vou empurrar a pessoa que está na minha frente, talvez na esperança de que eu não chegue lá, mas para isso eu preciso empurrar a pessoa que está na minha frente. Eu diminuo a minha dimensão humana, querendo me livrar, salvar a minha pele. E aos santos, há um São Maximiliano Kolbe que diz assim, eu no lugar dele, eu dou a vida por ele, eu morro no lugar dele, ele é um pai de família, eu morro no lugar dele. Então há essa diferença, aquele que entra na câmara de gás, o ser humano, o Frankl vai fazer isso, né? O ser humano é aquele que fez a câmara de gás, mas também é aquele que entra na câmara de gás, uma prece nos lábios, com um olhar para o alto, com uma esperança de que aquilo ali não é o fim.
Eu falo, Marcelo, isso me chocou muito da história dele. E ele não era, desculpa, ele não era cristão, Judeu. judeu. Mas, como que eu posso dizer? Mas falando já, desculpa. Todos Eu os digo que ele chegou muito perto do Cristo, mesmo sem. Foi casado com Exato. uma católica, seu melhor amigo, né? O Rudolf Allers era um Há católico. muito princípio cristão na vivência ou na fala ou no, na, na Na visão de vontade. mundo, na visão de mundo. Isso. Certeiro como sempre, Marcelo. E você falou há umas frases atrás ali. Por exemplo, eu sou filho adotivo, como você muito bem sabe. E às vezes a gente sempre acaba vindo com aquele estigma. Ah, mas você vai adotar uma criança, aquela criança vai vir lá com problema intrauterino, vai vir cheia de trauma, vai te dar problema. E você falou a frase, eu tava relembrando aqui. Como é que é a palavra, senhor? Me ajuda a lembrar. Estímulo fisiológico. Não, é assim. Não é porque eu vivi numa situação ruim que eu vou ser uma pessoa ruim. Justo. Facultativo e factual. Exato. É isso que eu. Aí você fala, factual. Não é porque você está aí que eu querendo adotar uma criança, ou talvez é um pai. Geralmente nós, homens, né? Pensamos, cara, pra quê? Não vai ser filho meu. Não, pai e mãe, a princípio, é quem cria. Mas não é porque você está. E aí eu lembro da minha mãe com uma sabedoria incrível, que só teve até o ensino primário, e falava, filho. É só dar amor, umas correção e uma chinelada de vez em quando que tudo se resolve. Filho é filho. Mas não esquenta não. E nós enxugando louça, né? Eu enxugando a louça, lavando a louça, perdão. Tô relembrando aqui a cena, né? Eu enxugando o copo, ela passava o copo, eu passava, enxugava, ela lavava. E ela falou, mas não esquenta não. Quando você tiver os teus, você vai entender. É só dar amor e carinho e correção que tudo se resolve. Mas eu pensava muito bem nisso. Não é porque eu tenho essa história, vim dessa história, que eu estou fadado a viver isso. Diagnóstico, diz um psicólogo que eu ouvi um dia falar, um psicólogo não, um escritor, que foi diagnosticado com déficit de atenção, dislexia, alguma coisa assim, e as professoras pediram, chamaram a mãe e disseram para ele, olha, leva esse filho embora, porque ele não vai aprender. Ele não aprende, ele tem algum tipo de problema mental. E a mãe falou, eu só queria ficar com ele uns 3 meses, me dá 3 meses, se eu não conseguir fazer ele ler e escrever em 3 meses, aí eu tiro ele da escola, mas deixa eu tentar. E ela tenta, e passa ele, ela pega umas férias que ela tinha lá do trabalho, e fica ali em tempo integral, jogando jogo de tabuleiro, brincando com ele, e ele, sem saber, estava aprendendo a ler e escrever. E ele volta para a escola sabendo ler e escrever, né, depois desses 3 meses. Ele é um escritor, tem mais de 50 livros. Meu Deus. E ele diz uma frase, né, que diagnóstico não é destino. Né? Diagnóstico não é destino. Então as pessoas, às vezes, elas estão muito colocando um ponto na onde deveria ter uma vírgula, e determina uma vida. Por exemplo, hoje tem uma epidemia, um surto, né, de diagnósticos de autismo. Né? Inclusive, nas escolas, os professores estão lá com monitores para poder acompanhar, e tratam muitas vezes o autismo com algum tipo de doença mesmo, que impede aquela pessoa de aprender, de ter uma individualidade, de ter uma personalidade, formar uma personalidade por conta deste diagnóstico. Né? E a gente sabe que existem autistas que são gênios, que foram de alguma forma estimulados, houve uma atenção, houve uma presença para também ajudar a pegar esses, não colocar neles algo determinante para aquelas vidas, né? Nossa. Determinante. Tem um filme, cara, muito legal, que eu assisti, chamado Muzizi. É um filme turco. Tem um nome em português, mas é Muzizi. Muzizi, escreve Muzizi. Muzizi. Eu vou pegar o nome. Tá. Esse filme
ele trata de uma história também, de um professor que vai para uma região remota e encontra uma pessoa que era tratada como um bicho. As crianças tacavam pedra, ela era um homem, um adulto já, que cresceu com uma deficiência. Ele tinha, além da deficiência cognitiva, mental, ali ele tinha deficiência física, porque ele não se desenvolveu direito, e ele era tratado como um animal. As crianças zombavam dele, tacavam lixo nele, enfim. E esse professor chega e enxerga algo a mais. Eu acho que esse é o papel do educador, do pai e da mãe, de enxergar no filho as suas potências. E não olhar, porque o pai às vezes olha, o pai e a mãe olha e enxerga os defeitos do filho. A gente é muito bom, minha esposa falava isso para mim hoje, né? Enxerga as qualidades também. Tem muitas qualidades que você não está enxergando. E as potências, o que aquela pessoa pode ser ainda, mesmo com... ele não tem... ele tem uma deficiência física, falta ali um braço, falta ali uma perna. Isso não é um fator determinante. Claro que é um limitante, mas não é determinante. Então, o Frank fala, o que é factual, a gente não muda. Os destinos, que você falou, eu sou filho adotivo. Há uma herança genética, uma carga genética que você herdou, mas o que faz muito mais influência na vida é talvez a tendência hereditária, aquela coisa do meio que você vive. A autoridade dos pais, elas têm muito mais relevância do que a autonomia dos filhos. Então você pega, vamos imaginar um gráfico, né? Um gráfico em que o filho está lá, 0 anos. Começa aqui o gráfico, 0 anos, começou aqui. Essa linha é a autonomia dos pais. Essa linha, a autoridade dos pais. Essa linha é a autonomia dos filhos. Aqui começou no ano 0. No ano 0, esse filho não tem autonomia nenhuma. A autoridade dos pais é 100. Total. Conforme ele vai crescendo, quando é que esse filho vai ter autonomia, de fato, para dizer eu sou? Vai demorar bastante. Vai ter um pai aqui ainda fazendo um roteiro, um script para esse filho por um bom tempo. Vai ter uma mãe fazendo os juízos, as críticas, por um bom tempo, até o ponto desse filho se tornar autônomo. Então, isso tem um peso muito mais relevante do que essa carga genética, porque esse filho era filho de uma mãe que ela se prostituiu e ela engravidou e doou essa criança e eu a adotei. Aí as pessoas têm esse preconceito e acham que aquilo que é o genético é determinante. Né? E o Frankl diz, não, há o factual, que é isso, o Mateus era numa família, ele era uma ovelha branca no meio da família, né? Exatamente. Então, tem algo factual ali que não tem como mudar a cor do Mateus, porque é factual. É um filho branco no meio dos outros negros lá. Isso é factual, você não tem como mudar. Mas você pode se tornar parte daquela família, porque tem uma dimensão facultativa, está uma liberdade no Mateus para ser irmãos daqueles outros. Sim, justo. Né? É nisso que o Frankl trabalha essa liberdade da vontade. Há uma liberdade em nós de decidirmos quem nós podemos ser. O meio que nos determina, mesmo no campo de concentração, eu ainda posso dizer, há uma liberdade em mim que ninguém me tira. Então eu posso dizer sem medo algum que existe amor através da adoção, eu posso adotar que vai ser meu filho, sem problema nenhum. O meio, existe um outro fator que talvez tenha uma relevância que as pessoas, por ter esse olhar preconceituoso, não se dão conta, que é a cultura social ampla. É o meio que nós estamos convivendo hoje. Então, essa cultura social ampla, que é onde o filho e a filha vai cair daqui a algum tempo. Quando ele sair da autoridade total dos pais, que ele começar a ter alguma autonomia, ele vai sair nesse cenário. Ele vai ter recebido, sim, uma tendência hereditária familiar, daquela família, ele vai herdar muita coisa daquela família que ele foi moldado, educado, você aprendeu os costumes do seu pai e da sua mãe, sim, mesmo não sendo um filho biológico. Mas você comia na mesma mesa, comia na mesma panela. Os trejeitos, as maneiras. Hábitos alimentares, você herdou o jeito de falar, você herdou os valores. Marcelo,
Mas isso é tão forte que você falou, herdou a maneira de sentar à mesa, de comer. Você come arroz com feijão ou feijão com arroz? Meu pai colocava o feijão por cima. Era arroz com feijão. E isso nem que eu queira. Às vezes a gente brinca lá em casa. Não, peraí, calma. O arroz é primeiro, calma. Seu Borges. E fica gravado. A gente pensa que não. Mas isso vale muito mais. Isso você me falando, me remetia. Eu falei, a potência que foi meu pai e minha mãe adotivo, o seu Borges e a Dona Maria, na minha vida. E transformou de total. Ô Marcelo. Mas por conta desse preconceito, a gente quase não leva em consideração esses outros dois fatores, que é essa tendência hereditária da família que adota e a cultura social ampla, que é, você vai cair no meio. Nós estamos no ano 2024, estamos aqui lidando com uma tal de inteligência artificial, nossos filhos estão conversando com uma tal de inteligência artificial, há toda uma mudança cultural em tudo isso, há uma diminuição das relações humanas, afetivas. Este é a cultura social ampla. As ideologias estão cada vez mais fortes, tentando vender a sua ideia de mundo perfeito. Isso tudo tem um peso muito maior, esmagador sobre a educação do que a questão genética. Então, isso aqui, para mim, já cairia por terra, esse argumento, né, de, eu não adoto porque vai vir com uma carga, né, negativa, não sei, como se fosse uma coisa supersticiosa até, né, vem com uma carga negativa lá, porque, não sei. Então, assim, isso tem pouquíssima relevância quando se trata dessa coisa de destinos fisiológicos, psicológicos, sociológicos, porque o Frankl fala que há, além de tudo isso, uma dimensão facultativa, uma liberdade da vontade do ser humano, que é isso que é a antropologia frankliana. Um ser humano, ele tem uma liberdade. Liberdade, eu não sou livre eu sou livre para. Então você não é livre de ter nascido, né, e você ter sido adotado. Você não teve você não pode escolher isso, você não escolheu. Não. A liberdade factual você não escolheu, mas você escolheu quem você é. Você escolheu estar aqui hoje falando para pais que querem adotar filhos, que podem adotar filhos sem nenhum tipo de medo. Isso é a liberdade da vontade, isso aqui é o que é livre em você. Isso é o que é o facultativo, né? É isso que o ser humano precisa resgatar. Porque a gente está vivendo como se fosse um ser condicionado. Eu não tenho escolhas, né? Tem muita gente falando, eu não tive escolhas. Como não, né? Fala, meu pai do céu, desde que a gente acorda, a gente tem as escolhas, fala. Desde que, opa, qual roupa, que maneira, imagina pensando pro restante, né? O Marcelo, mas você fala... assim, eu não posso deixar passar isso aqui, você falando a questão esmagadora, né? Que vai cobrir, realmente vai cobrir. Né? Muito mais do que o genético, mas assim, e aí você falando do gráfico, né? Mostrando o gráfico, e aí eu vejo o impacto que um pai e uma mãe, ou quem cuida da criança, ou quem tá ali com o filho fazendo até mesmo o papel, mas hoje eu tô falando pro pai, pra mãe, pra você que sonha ali sobre a adoção, eu não tô preparado, ok, nós vamos preparando pelo caminho, vem com a gente, fica com a gente que você se prepara, mas eu falaria assim, nós conversamos há um tempo atrás, você falou duas questões, e aí eu achei o máximo. A primeira, se a gente pudesse conversar um pouquinho, o tempo tá indo já, mas eu achei o máximo aquilo que você falou, no sentido que o pai é aquele que dá... Eu falo, o pai seria o trampolim, a base segura pro filho saltar. E isso é diferente, se é filho adotivo ou se é filho biológico, né? Mas você falava sobre a flecha e sobre o arco, que nós temos que preparar os filhos. Eu achei isso incrível. Salmo 127 vai dizer isso, né? Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, na mão do arqueiro. E aí tem toda uma simbólica aqui por trás, e a gente pode usar isso, essa analogia, para a educação, porque se você pensar, se os filhos são como flechas na mão do arqueiro, a gente já começa a imaginar que o arqueiro, quem é o arqueiro? Sou eu. Eu sou o arqueiro. Essa flecha tem que estar na minha mão. Eu não posso terceirizar isso, né, que já é algo que é muito comum hoje, a terceirização dessa educação. E essa educação nada mais é o conceito de educar, se você pegar a etimologia da palavra exdugere,
é tirar para fora, extrair para fora aquilo que tem, as potências que um filho tem. As potências que um filho tem. Então, esse é o papel do arqueiro, que tem, a flecha tem que estar na sua mão, né? Eu falo assim, eu até fiz uma palestra com os pais esses dias aqui, falando sobre isso, os 7 passos, né? A flecha tem que estar na sua mão. Você precisa atirar a flecha precisa estar preparada, aí vai pegar o Isaías 49, vai dizer lá, preparou-me, preparou a flecha, poliu a flecha para poder lançar. Ou seja, a flecha não pode ser lançada sem estar pronta também. Ele guardou a flecha na sua aljava até o tempo certo, ou seja, ele não lançou antes do tempo. Também não lançou depois, um cara tá lá, um adolescente de 28 anos, morando com o papai e com a mamãe, né, porque a mamãe e o papai têm medo de lançar a flecha, porque a flecha é frágil. Se ele lançar a flecha quebra, ou não vai chegar a lugar nenhum, tem ponta a flecha, né, ou o arqueiro e a arqueira não tem força para lançar também, tem tudo isso. Então, esse salmo, né, ele traz essa imagem do guerreiro, do arqueiro. O arqueiro é aquele que prepara, o arqueiro, ele tem que ser, a flecha tem que ser reta, né, para poder acertar um alvo. Ela tem que ter um alvo também, ela precisa ter um alvo para ser acertado. E quais são os alvos que a gente projeta, que um pai e uma mãe hoje planejam para os filhos? Olha, você precisa estudar. Beleza, mas estudar o quê? Não, vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer algo que dê dinheiro, algo que te dê sucesso, né? Tem um livro acho que até ali, tem um livro aqui, mas O Jeito Harvard de Ser Feliz. Cadê? Tá aqui, peraí. É do Shaw Asher. É o jeito Harvard de Ser Feliz. Isso aqui foi um estudo que foi feito em Harvard por conta dessa busca pela felicidade e essa narrativa de que quem tem sucesso é que é feliz, ou seja, só as pessoas que alcançaram o sucesso são as pessoas que são felizes. E esse argumento cai por terra totalmente quando eles fazem esse estudo. Eles vão investigar por décadas, assim, pessoas que passaram por ali e olhar aquelas que tiveram, de fato, um sucesso profissional, um sucesso familiar, um sucesso material e um sucesso na vida como um todo, né? E eles chegaram à seguinte conclusão: não é o sucesso que faz as pessoas se tornarem felizes. É o contrário. São pessoas felizes que têm sucesso. Nossa. Né? Isso é disruptivo, porque a gente condiciona os filhos para buscar a felicidade através das realizações. E a qualquer não que custo, eles não tenham, a qualquer custo, e aí, às vezes abrindo mão daquilo que é natural, aquilo que é próprio da sua existência. Né? Nessa coisa de análise existencial, a gente trabalha muito isso. Poxa, eu até 50 anos atrás, nem eu nem você, não existíamos, a não ser no pensamento ou no coração de Deus. E aí Deus, de fato, traz o Mateus e o Marcelo à existência. Para quê? Aí para ser contador, para ser músico, para ser terapeuta. Não, peraí. É pouco. Tudo isso que eu acho que é o motivo da minha existência, né? As pessoas se limitam quando elas colocam todas as fichas, né, all-in, em uma carreira, por exemplo, em um relacionamento. Quando aquilo não dá certo, parece que acabou a vida, né? Acabou a vida. E a gente estuda, por exemplo, o lance de estudar. Estuda mais ou menos 16, 17 anos, que é uma faculdade, o ensino fundamental. Hoje tu coloca umas crianças, né? A criança não está nem andando, já está na creche. Né? Mas, vou pegar os anos escolares ali, a pré-escola, o ensino fundamental, depois o ginásio ali, o ensino médio, uma faculdade. São 16 anos, 17 anos estudando. Aí eu pergunto, para que você estuda? Uma carreira, mas para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Né? As pessoas não sabem dar respostas, porque elas estão muito olhando para o caminho como se fosse o fim, para o meio como se fosse o fim. Sim. Eu uso do meio
algo como se fosse determinante, o fim. E quando eu chego talvez no fim, eu olho e falo, não era isso, e aí? Não tem felicidade no fim não tem um pote de ouro no fim do arco-íris, e aí? O que eu faço agora? Acabou o mundo. Né? E aí acabou o mundo, justamente porque daí vem a crise de existência mesmo, a crise existencial, o vazio existencial que o Frankl chama, né? Esse vazio existencial, ele muitas vezes há uma tentativa de superá-lo através da busca dos prazeres, da droga, da violência. O Frankl vai dando nomes, ele vai percebendo os sintomas do vazio existencial, e esse é um retrato da nossa sociedade atual, tentando preencher o vazio existencial com alguma coisa que me dê contentamento, que me dê algum tipo de prazer, felicidade, né? Mas, de fato, isso não é a felicidade. A felicidade é algo próprio do espírito para Frankl. Ela está numa dimensão superior. O amor não é algo material, é algo metafísico, é algo que está numa outra dimensão. É algo espiritual. E as pessoas estão muito voltadas à realização material. Tanto que quando elas alcançam, a impressão que tem, poxa, não era isso. E agora? Eu só sabia que era até aqui que eu tinha que chegar. E eu alcancei. E agora? O que eu faço? Então, projetar os filhos para isso, Mateus, talvez a gente projetar os filhos também para a infelicidade, talvez também para o vazio existencial. Nossa, você falando isso, não, atingi a meta, beleza. Parece que a partir do momento que atingiu a meta, perdeu o gosto, né? Não tem mais. Falar, mas tá bom, é isso aqui? Aham. Eu vejo muito isso. Muito do amor eros, né? Isso é muito do amor eros, o amor erótico, né? Que é aquele... Eu desejo porque eu não tenho. Quando eu alcanço, eu não desejo mais, eu não quero amo mais. Pronto. Mas é muito... E é por isso que eu fiz questão aguentei o Marcelo viajar, esperei, falei, não, o Marcelo tem que vir. Nós temos que conversar sobre isso, porque a gente gasta tempo, às vezes, conversando sobre isso, né, Marcelo? Só que, assim, infelizmente, só se eu tiver mais tempo contigo um outro dia, por favor, já quero agendar com você aqui um tempo a mais, uma outra data, sei que você tá corrido. Só que, assim, não pra caminhar pro fim, que a gente vai ter uma existência grande ainda, né? Mas eu queria, hoje, olhando pra família, hoje, você te encontrou sentido? Claro que eu falo pro meu filho, eu falei isso pro Vitor esses dias, né? Pro Vitor e pro Gu. Eu falei, olha, o pai fala com você pra quê? Porque eu quero te deixar mais forte, porque eu te amo, e porque um dia eu quero estar junto com você, que ele tava conversando com a minha mãe, que foi os dias que ele lembrou que ela viu as fotos da avó, e ficou com saudade da avó, e descobriu que a avó lembrou que a avó tava no céu, na palavra dele, né? Falei, filho, é por isso que o pai te dá bronca. Eu quero te ver melhor, eu quero te ver mais forte, e um dia eu quero reunir toda a nossa família lá em cima, porque eu quero estar lá com você. Mas e como hoje, pra família, e já encerrando nossos últimos 5 minutos, infelizmente, tudo isso que a gente falou, eu sei que não é fácil, você falou uma questão que me toca muito, a terceirização. A gente tá terceirizando, né? Os nossos contatos, os nossos... principalmente tempo, né? Isso me incomoda muito. Se eu não estou com os meus filhos, quem tá? Se eu não tô gastando tempo com a minha família, quem tá? De que maneira tá? Como estão formando? E isso indifere se é adotivo ou se é biológico, né? Isso é indiferente. Nós vamos deixar gravado para a eternidade. E aí? O que eu falaria para essa família aí de como dar sentido ou como ter um antídoto para as nossas famílias hoje? Muito mais aí, você que acabou de sair do encontro, tá com o pessoal de formação, estão buscando a Deus, mas assim, como dar um antídoto, se essa é a palavra, ou como dar um caminho, um norte, olha, vamos seguir por aqui que a gente consegue dar um sentido e sair dessa situação de medo, de angústia, de falta de visão de um futuro. O ser humano, para Frankl, é um ser que se indaga, né, sobre o sentido da vida, é aquele que pergunta. E é por isso que a gente precisa educar mesmo os filhos a estarem procurando isso, indagando sobre o sentido da vida. Para não entrar... O Frankl diz assim, a gente vive uma cultura em que o ser humano é uma coisa meio autômata, né? A gente está no piloto automático. Eu digo assim, às vezes pro meu filho, né, mais novo ainda, o Miguel, adolescente, eu falo,
cara, vocês estão no piloto automático, vocês estão igual robôs, né? É o que o Frank vai dizer. A gente vive uma cultura do automático, das relações autômatas. E o ser humano não é, para o Frank, o ser humano não é autômata, ele é autônomo. Ele é autônomo, ele tem uma autonomia. E os pais, cara, eu acho que aí a gente entra na axiologia de Frank, os valores, Frank vai trabalhar os valores vivenciais. O que são os valores vivenciais? O amor. Ele fala, o homo amans, o homem é aquele que ama. Os valores vivenciais. Eu tenho que ter memórias de presença na vida dos meus filhos. Presença, não de presente somente. A gente substituiu a presença pelo presente, eu tento fazer isso, né? Eu dou um tablet para o meu filho e eu deixo ele no tablet com alguém, tentando educá-lo, e aí entra aquele fator, né, do peso que tem a sociedade ampla, tentando esmagar, educar, influenciar os nossos filhos. Então, o pai, eu li um livro atrás chamado Os Filhos do Quarto. A gente coloca os filhos no quarto e acha que os filhos estão seguros, estão em segurança. O filho não está lá no quarto, ele não incomoda, ele não sai, ele não está na rua exposto ao crime, às drogas, à violência e tal. Ele está no quarto, a gente imagina que esse filho esteja em segurança. E é uma loucura isso aí, porque a gente também não está presente na vida desse filho. Nossa. Então, os valores vivenciais. E aí o Frank também diz que o homem é o homo faber, o homem que faz. Os valores criativos, o trabalho. Nunca matou ninguém e nunca vai matar. Então, ensinar os filhos a criar, a trabalhar, para criar gosto por fazer coisas que dão sentido à vida também. É interessante isso que o Frank tem um capítulo assim enorme para falar desse valor, dos valores criativos, que é a questão do trabalho em si. As pessoas têm muita neuroses hoje por conta do trabalho. Tem pesquisas que dizem que, não sei, 90% das pessoas que estão trabalhando estão infelizes nas suas carreiras. Por quê? Porque não estão vivenciando os valores criativos. Eu não crio nada, eu sou um ser autômato. Eu estou repetindo coisas, fazendo coisas. E aí tem até uma situação, uma parte do livro, que eu acho que é A Vontade de Sentido, em que uma mulher chega para ele e diz assim, eu estou infeliz com a minha profissão, eu queria ser enfermeira. E ele fala, o que tem de tão especial na profissão das enfermeiras? Vamos analisar. Aí chama a sua paciente e diz, o que fazem as enfermeiras? Aí elas esvaziam os urinóis, ou seja, elas pegam os pinicos, elas trocam fraldas, elas esterilizam as seringas. É isso que você gostaria de fazer para que dê sentido à sua vida? Mas também as enfermeiras, não é exatamente isso, este trabalho repetitivo, esse trabalho, muitas vezes, que é um trabalho que a pessoa ela vai nessa direção, fazendo coisas que a gente talvez não gostaria de fazer, trocar uma fralda de um adulto, dar banho num adulto, numa cama, né? Não é exatamente isso que dá sentido, mas é o sorriso, a palavra que aquela enfermeira traria para aqueles pacientes, que arrancaria deles um sorriso, uma esperança na cura. Isso que dá o sentido na profissão da enfermeira. Então, os valores criativos. E por último, o homem é um homo patiens, o homem que sofre. Um homem sofredor. E ele fala dos valores atitudinais. Quais as atitudes nós vamos ter diante do sofrimento? Como é que a gente se comporta diante do sofrimento? Como bichos, né? Ou como um diabo que foge da cruz, né? E busca somente o prazer, ou a gente, quando o sofrimento chega, nós aprendemos com ele, nós amadurecemos com ele, nós crescemos com ele, nós tiramos uma lição dele, nós oferecemos aquele sofrimento, muitas vezes, como um ofício sagrado, um sacrifício, um filho doente, um pai doente, um trabalho exaustivo, o sacrifício de uma mãe que acorda de madrugada para amamentar, é uma adoção de um filho, é um sacrifício, muitas vezes é um sofrimento, um ofício que você vai dedicar
Falei, minha vida estava tão tranquila, agora eu peguei uma criança aqui para poder agora ter que educar, alimentar, e Sofrer junto. tem um sofrimento aqui também, mas um sofrimento que dá sentido à vida, Sim. que é uma causa a servir, alguém para amar e saber lidar com o sofrimento inevitável. Então, isso aqui é a visão reduzida, muito reduzida, de Viktor Frankl. Marcelo, olha, te agradecer é pouco. Você falou de presença, eu não sei se eu mostrei, mas a tua presença tá aqui comigo. Dá pra ver certinho ali ou não? A presença, esse é o livro do Marcelo. Muito bom, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Reset. Nas melhores livrarias. Fala aí, ó, por favor. Marcelo. Tranquilo. Brigadão, cara. Deus abençoe imensamente. Você é uma pessoa... Já disse isso várias vezes. Disse isso um monte. Busco na minha memória ali. Você é meu formador também. Tá? Você é referência. Você não lembrou. Eu acho que você não deve nem lembrar disso. Só pra ir finalizar, pessoal. Toma muito cuidado. Eu acho que esse rapaz que eu vos falo aqui há quase 1 hora, uma vez me disse que, Mateus, aquele copo d'água que você der pra alguém, ou aquele não, ou a maneira que você tratou aquela outra pessoa, vai fazer diferença na hora que você chegar no céu. Isso eu não tinha filho ainda, isso era lá em Sorriso, no Mato Grosso, e eu guardo com isso pra mim até hoje. A diferença que faz um copo d'água pro irmão, com amor, com carinho. Nós vamos saber a proporção disso. A proporção, não. Opa, eu dei esse copo d'água, essa pessoa se sentiu acolhida, foi, se renovou, arranjou um trabalho, constituiu família, e eu vou entender quando eu chegar lá no céu a proporção desse simples copo d'água. Eu quero te agradecer imensamente. Talvez você que escutou a palavra do Marcelo, talvez que você vai ver esse podcast, que Deus entenda e que Deus dê pra você, Marcelo, imensamente o dobro da graça. Eu sei que você é um cara que merece, a sua família, Cidinha, todos os seus filhos. Deus abençoe, a gratidão é pouco daquilo que eu falo. Irmão, eu quero te encontrar um dia lá no céu, se possível for, pra gente falar, Senhor... A gente se encontra um pouquinho antes, né? Antes da gente chegar lá, pode ser também, né? Não sei, você não vem pra Maringá, irmão. Você passa aqui pertinho e não chega. Tá feito o convite ao vivo, tá? Tá gravado. Vamos ver se daqui a um tempo você vem, então, por favor. Com certeza. Deus... Passar e for na minha mãe aí em Porecatu, eu vou lá em Maringá. Tá gravado. Tá gravado. Obrigado, Marcelo. Forte abraço. Abraço, Matheus. Obrigado. Fica com Deus. Abraço na Patrícia e nas crianças aí. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Obrigadão você que nos acompanhou. Forte abraço imensamente. Distribui isso. Distribui essa raridade, essa graça que Deus nos deu. Essa 1 horinha, esse tempo. Me ajuda a chegar mais longe. Compartilha, envia pra alguém. Envia pra aquela pessoa que tá sonhando com adoção ou quer ser família. Obrigado.